Então, pessoal, aqui é Doc do escolatrader.net, escolatrader.com. Eu tenho aqui um setup simples para explicar para vocês qual é a estratégia que eu mais gosto quando se trata de operar em 60 segundos, né? E é claro que quando eu tenho a seguinte postura, eu abro o MetaTrader, já não fico achando que logo na ponta direita do gráfico já existe uma oportunidade para que eu opere, seja lá em que janela temporal for. Fato é que nós temos na nossa frente aqui um gráfico simples do par libra britânica contra o dólar australiano e na janela temporal M1, que é adequada para operar 60 segundos. E eu preciso colocar algumas informações dentro deste gráfico para que eu possa me referenciar, vamos dizer assim. Eu estou dizendo mas eu estou me colocando na pessoa de um iniciante, porque se for eu, Doc, eu opero com o gráfico do jeito que está aqui, porque eu vejo níveis que para muitas pessoas está invisível ainda, né? Então eu gosto de normalmente colocar duas médias, geralmente de 13 períodos, uma de 13 períodos e a outra de 5 períodos, né? Às vezes eu mudo a configuração dessas médias, vocês percebam que são médias suavizadas, né? Você pode colocar simples, pode colocar exponencial, dependendo do teste que você esteja fazendo. E eu utilizo as médias para me ver a tendência, né? Obviamente para me ver a tendência dos preços. E quando o gráfico parece que está muito grande para mim assim, eu quero modificar, eu coloco aqui embaixo às vezes um indicador qualquer aí que seja rastreador de tendência, que seja um oscilador, né? Vamos ver se a gente tem um oscilador aqui interessante para colocar ali. Ou então, às vezes, eu coloco o volume de preços mesmo, só para, digamos assim, para ocupar espaço, né? O oscilador estocástico ele não funciona muito bem na tendência, né? Mas, na realidade, eu acho que eu vou deixar assim mesmo o gráfico, sem colocar nada, porque só vai atrapalhar na realidade. O que eu quero explicar para vocês é a operação preferida, a minha operação preferida no que se refere a operar 60 segundos. Aqui nós vemos perfeitamente um movimento de alta. E agora eu estou vendo aqui uma possibilidade dentro acima desse nível aqui, de se operar uma operação de call, né, ou de put, a depender se ela romper o suporte ou se ela romper a resistência ou o suporte, né? No caso, como a operação como a tendência é uma tendência de alta, eu espero realmente a confirmação. Deixa eu traçar uma linha aqui do MetaTrader que fica mais fácil, porque a outra linha, quando eu mexo lá embaixo no Camtasia, ela some. Aqui o preço está fazendo o quê? O preço está retornando às médias, mas a tendência ainda é de alta. Então, para mim, eu tenho que ter o rompimento dessa resistência aqui, para que eu venha a operar, ou então o pullback em cima da média. Se esse preço vier aqui e tocar na média e eu perceber que ele vai fazer esse tipo de movimento, tocar, chegar perto e voltar a subir, eu entro numa operação de 60 segundos, né? Mas
A minha operação preferida ainda é após o rompimento dessa linha de resistência aqui. Se fosse uma operação de, de queda, vamos dizer assim, nós iríamos operar em cima do rompimento do suporte. Agora, como é uma operação que nós vemos que o movimento é um movimento ascendente, né, nós vamos esperar ela romper esse nível de resistência, os preços romperem para a gente poder entrar, né? Eu vou dar um pause no vídeo, porque isso pode demorar um pouquinho. Aliás, eu não vou dar pause não, eu vou deixar ele chegar até aqui. Vamos ver se o próximo candlestick, vamos ver quanto tempo falta fechar isso aqui. Vamos ver se o próximo candlestick vai ser um candlestick de pullback. Então aqui eu entraria numa operação de 60 segundos pelo rompimento desse nível de resistência, né? Então essa é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Por que que eu fiz isso? Porque esse candlestick aqui, eu posso errar, a volatilidade dos preços pode fazer ele descer antes de terminar o gráfico. Mas como é que eu operaria? Eu já estaria já com a minha plataforma da corretora aberta, tudo plotado certinho, 60 segundos, o valor que eu iria operar, e só iria esperar acontecer isso aqui. Esse candlestick ele abriu acima do meu nível de resistência, né? E acabamos de ganhar a operação, porque foi uma operação de rompimento, de 60 segundos, uma operação de rompimento de nível de resistência, numa tendência ascendente, né? Então esse é o tipo de operação que eu gosto de fazer, entendeu? Nós teríamos aqui, ó, uma outra, agora eu vou pegar o MetaTrader, aqui, ó, nós teríamos uma outra oportunidade, que é assim, entendeu? Logo após o cruzamento da média, a gente já ficar esperto. Aqui nós temos uma oportunidade de pullback, quando o nível de preço, quando os preços vieram até as médias, apesar do cruzamento, ela ficou meio horizontal, né? Então os preços vieram aqui e nós tivemos dois candlesticks aqui atrás, apesar de cores diferenciadas, que tiveram o mesmo nível aqui de máxima e de abertura e fechamento, né? Não de máxima, e o nível de máxima também dos dois foi idêntico. Então aqui, ó, nós poderíamos entrar perfeitamente numa operação de call aqui para 60 segundos, que nós ganharíamos. Aqui também nós tivemos outra, dentro das minhas preferências, tivemos outra operação de rompimento de resistência, que daria para ganhar em 60 segundos, né? Isso falando em call. São esses detalhes, esses pequenos detalhes que fazem com que a gente ganhe. É óbvio que você não vai ficar fazendo uma operação atrás da outra, porque para você não entrar num estado de overtrading, né? Aqui no cruzamento da média, também eu gosto de usar as médias para aproveitar os cruzamentos, né? Falando-se em 60 segundos, nós percebemos aqui que quando a média vinha vindo para baixo, a vermelha ainda estava um pouco na horizontal, mas já vinha fazendo candlesticks de baixa aqui atrás, e esse candlestick aqui abriu abaixo da média. Nós poderíamos entrar em qualquer ponto aqui, entendeu? Desse candlestick com a operação de 60 segundos, já sendo confirmado pelo cruzamento da média, assim como aqui também, né? Pelo cruzamento da média, nós entraríamos nesse nível aqui
para 60 segundos. Então, esse tipo de operação é o tipo de operação que eu mais gosto de fazer, né? E é o tipo de operação que dá muito certo quando você aprende a fazer, tá? Seguindo movimentos de tendência, né? Você aprende a operar dessa forma que os seus resultados serão positivos, né? Então tá aí, gente. Esse vídeo foi um vídeo curto, é um vídeo mais para mostrar para vocês essa hipótese de, de operação, que é uma alternativa fantástica para mim. Eu gosto muito de utilizar ela para 60 segundos, entendeu? Mas desde que o ativo esteja numa tendência, viu? Não esqueçam disso. Mas se você tiver com um movimento lateral, se você tiver com um movimento lateral, em qualquer, por exemplo, aqui assim, meio esquisitão, aí é complicado, né? O ativo ele tem que estar mostrando para você uma tendência como nós vemos aqui, ó, né? Como nós vemos aqui. Então você aprende a fazer no cruzamento da média, você fazer operação de 60 segundos, no rompimento de suporte, né? Por exemplo, aqui nós vemos aqui uma linha olhando para trás. Então, com o gráfico, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver. Com o gráfico em movimento, parece que fica um pouco mais difícil. Mas não é não. Não é não. A gente, é só você começar a analisar o gráfico com bastante atenção na ponta direita, e você vai percebendo que os níveis vão se formando aos poucos, né? Embora você veja aqui, ó, tá vendo? Esse é um nível que está se formando aqui, abaixo desse outro, aliás, acima desse aqui, né? É um nível numa tendência de alta, apesar de que a tendência já está começando a querer cansar, começando a querer reverter, né? Mas aqui nós podemos traçar uma outra linha, entendeu? E aqui a gente percebe que também se torna um nível que, no caso, é nível de suporte, né? Como nós temos a média também significa suporte aqui, né? Numa situação dessa aqui, se por acaso esse candlestick fechar próximo da média e as médias continuarem dessa posição que está, é perigoso você tentar entrar num pullback, apesar do movimento atrás ter sido ascendente. Então, é bom que se espere qualquer confirmação. Agora, aqui para mim, existe uma situação de indecisão, porque esse candlestick aqui ficou muito grande, fez com que essa média viesse se aproximando da outra, então está propiciando uma operação de 60 segundos para put, né? Por enquanto é isso. O que vai confirmar para a gente, entendeu? É o cruzamento dessa média aqui. Aí nós vamos ver a confirmação da reversão. Vamos dar mas só um tempinho só para ver esse candlestick fechar, para ver se nós tivéssemos entrado aqui na abertura dele, teria sido uma operação vencedora. Vamos ver, faltam poucos segundos. Aí alguém pode perguntar, mas por que você entraria aí? E já teria terminado a operação vencedora. Porque o preço abriu abaixo da média e essa média vem mostrando, depois desse baita maruboso de baixa, a média vem mostrando para mim que os preços estão com a tendência de queda, né? Ela vem, obviamente, isso aqui é um sinal muito forte, né? de reversão, e a média vem confirmando isso para mim. Então, por isso que eu entraria numa operação dessa, né? Bom, eu espero ter sido claro nas minhas explicações. Se por acaso você não entendeu algum ponto, você é livre para perguntar nos nossos canais. E é isso aí, tá?
Espero que vocês gostem do vídeo. E um abraço e sucesso aos que estudam e trabalham.